Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior a gente estudou as técnicas de paralelismo e nível de instruções, vimos que são técnicas utilizadas em processadores single core para que eles consigam executar mais de uma instrução em paralelo, e a gente viu que o pipeline, que a gente já vem estudando algumas aulas, foi uma das primeiras técnicas de ILP. Então nessa aula a gente vai começar a estudar os processadores paralelos e ver como é que eles são classificados. Vamos ver qual que seria o objetivo de a gente construir processadores paralelos. Então, o principal objetivo seria conectar vários computadores para obter maior desempenho. E a gente consegue estar alcançando isso organizando em multiprocessadores, onde aumenta a escalabilidade, disponibilidade e a eficiência energética. Então aqui um conceito importante, pessoal, seria um computador que tem multiprocessadores. Então são aqueles computadores onde a placa-mãe ela suporta mais de um socket de processador. Então dentro de cada socket a gente consegue ter também um processador multicore, que é um processador, um chip, que a gente consegue ter vários cores, várias unidades lógicas e aritméticas. Então, com essa demanda de processadores paralelos, a gente tem algumas aplicações que a gente pode estar explorando. A primeira seria o Task Level Paralelismo, que seria o paralelismo em nível de tarefas ou em nível de processo, que é o que já acontece com os sistemas operacionais, onde a gente tem uma vazão alta para jobs independentes. Então, os sistemas operacionais, eles executam essas tarefas. Todo o nosso programa, quando a gente coloca para executar, ele cria um processo e esses processos são alocados através de alguma política de escalonamento do sistema operacional para ser executado pelo processador. Então, entre máquinas com vários processadores e vários cores, cada processo vai ser alocado para executar em um core. A outra forma de a gente aproveitar esses processadores paralelos seria executar um programa com processamento paralelo. Isso significa que a gente vai utilizar todos os cores disponíveis no nosso sistema de computação, na nossa máquina, para executar somente um único programa. Então o programa ele ia rodar em vários processadores, né? Na verdade, parte dele seria executada em vários processadores. Então a gente viu que esse ambiente de processadores paralelos eles são formados com base nos processadores multicore. Então os microprocessadores multicore são os chips com vários processadores, com vários cores. A gente pode dizer que esses core ele representa uma ALU. Eles podem ter todo aquele caminho de dados e unidade de controle que a gente estudou com as técnicas de pipeline e com as técnicas de paralelismo em níveis de instruções. Então a gente pode ter que cada core ele possua vários tipos de pipeline, vários tipos de unidades funcionais e pode ter suporte à previsão de desvio, entre outras técnicas que a gente viu na aula anterior. Então cada core seria responsável por isso. Então vamos ver em relação às melhorias de hardware e software, quando a gente fala de processamento paralelo. Então em hardware, a gente tem que as melhorias de desempenho elas vão vir de mais processadores por chips. Então quanto maior o número de core, maior a quantidade de processadores que a gente coloca em uma placa, maior seria o desempenho. E isso não vai ser mais em relação à quantidade, né, o aumento da frequência de clock do processador que melhoraria a CPI. Então, na era do single core, a gente conseguia ter um aumento de desempenho da geração seguinte de processadores com o aumento da taxa de clock. Você tinha um processador single core ali com 2 GHz, iria para 3, depois para 4 e assim por diante. E esse aumento da taxa de clock era possível utilizando as técnicas de paralelismo em nível de instruções que a gente viu da aula passada. Então agora, em processadores paralelos, a gente vai estar querendo aumentar a quantidade de cores, ou seja, a gente vai estar utilizando uma tecnologia mais avançada para reduzir o espaço do circuito integrado e assim a gente conseguir ter espaço para colocar mais core e possivelmente mais memórias caches, né? Memórias caches maiores. Então é esperado, seguindo, por exemplo, uma estimativa lá, como a gente tem na lei de Moore, espera-se que o número dobre a cada 2 anos, né? O número de cores dobre a cada 2 anos, mas a gente já vê que na prática não é assim muito bem que ocorre. E o aumento de hardware vem com os processadores multicore, né? A gente tem atualmente aí o Core i9, com 8 cores físicos e 8 lógicos. E a gente tem outra linha de pesquisa que a gente tem uma grande quantidade de cores também. E o que a gente espera em processamento paralelo quando a gente vê em software? Então, em software, a gente quer, então, executar um determinado programa em todos esses cores que a gente tem disponível na nossa máquina. Então, a gente tem esse novo problema, né? Os programas eles devem ser paralelizados agora.
Então o hardware, né, a gente pode ver o exemplo, tem um hardware serial e paralelo. O serial seria aqueles hardwares, né, com processadores single core, como a gente tem, por exemplo, o Pentium 4. E hardware paralelo seria processadores multicore. Aqui a gente tem o exemplo do quad-core Xeon 5345. A gente pode acrescentar aí os processadores Core i7, Core i3, Core i5, Core i9, tá bom? Em relação ao software, o que a gente tem de diferença? A gente vai ter um programa sequencial, como por exemplo, algum programa que ele vai fazer uma multiplicação de matrizes, e a gente também tem programas concorrentes, como por exemplo, no caso dos sistemas operacionais, né? Os sistemas operacionais, eles implementam a multiprogramação. Multiprogramação é a técnica de você manter vários programas na memória principal e dar essa ilusão que todos eles estão executando ao mesmo tempo. Então, os sistemas operacionais, lá no início da década de 80, eles foram criados com essa ideia de você permitir que cada processo, cada programa execute um pouco na sua CPU. E a gente vê que essa ideia funciona muito bem, mesmo utilizando um processador com somente um core, né? Um processador single core. Então, olhando essas duas características de hardware e software, a gente vai ter essa relação. A gente vai ver que o software sequencial e concorrentes, eles podem rodar tanto no hardware serial ou paralelo. E o desafio é fazer o uso eficiente do hardware paralelo conforme o crescimento do número de cores. Então a gente tem que um software concorrente, ele funciona muito bem com processador single core, né, com hardware sequencial, e ele também funciona com hardware paralelo, né? Agora o sistema operacional ele pega cada um dos processos e coloca para rodar no core independente. E o maior problema que a gente tem é como utilizar todos esses cores disponíveis no nosso ambiente computacional para estar executando da melhor forma possível o software, tá? Que pode ser concorrente. Então esse é o principal desafio, e para lidar com esse desafio surgiu a área de programação paralela, que é uma área que tenta elaborar algumas técnicas de programação para que você consiga particionar as tarefas de um determinado programa de forma que eles consigam obter melhor desempenho. Essa é uma área que cresceu muito nos últimos anos e se estende aí à computação de alto desempenho, conforme a gente vai tendo ambientes computacionais mais poderosos, como supercomputadores. A gente tem hoje clusters, grades computacionais, agora temos ambientes de nuvem, então essa área cresce cada vez mais. Então a gente viu que o software paralelo ele se tornou o problema, porque acabou o almoço grátis dos programadores. Antigamente, lá com a era do single core, você conseguia aumentar o desempenho do seu programa simplesmente melhorando a família, né? Melhorando o seu processador, você aumentando ali a taxa de clock da CPU. Agora, com a disposição de mais cores por processador, você não tem esse ganho de desempenho automático do seu software, né? Da sua aplicação sequencial. Então o programador ele precisa aprender detalhes do hardware, detalhes de onde ele vai querer executar o seu programa para que ele consiga identificar as tarefas independentes do programa dele, e ele tem que separar isso de forma que ele decida que parte do programa vai rodar em qual core ou em qual máquina. E ele vai ter que utilizar modelos de programação diferentes e vai ter que utilizar APIs, né, bibliotecas que dão suporte à programação multithread lá na linguagem de programação que ele estiver utilizando. Então ficou mais difícil de utilizar softwares nesses processadores paralelos. Então precisa obter melhorias significativas no desempenho para que vale a pena você fazer essa mudança para processadores paralelos. Então, caso contrário, basta usar um único processador mais rápido, pois é mais fácil, né? Como a gente tinha com a era do single core. Então, quais são as dificuldades que a gente encontra na área de programação paralela? A primeira coisa é fazer o particionamento das tarefas, né? É muito difícil a gente estar, por exemplo, encontrando tarefas independentes, porque essa aplicação sequencial, ela foi desenvolvida, implementada com base no algoritmo sequencial. Então, normalmente, as operações elas vão estar a todo momento sincronizando e coordenando entre si, uma precisando da outra. Então, há essa dificuldade com o particionamento de identificar tarefas independentes, e para ajudar isso tem a área de algoritmos distribuídos, onde você tenta reformular um algoritmo sequencial para que ele rode melhor utilizando processadores paralelos. Outro problema que se tem é a coordenação. Então, mesmo que a gente consiga ter essas tarefas independentes, em algum momento a gente vai precisar trocar informação de uma tarefa com a outra. A gente vai precisar sincronizar essas informações. Então, a coordenação se torna um problema, porque cada aplicação vai ter sua própria forma de se comunicar, vai ter sua própria, vamos dizer que, topologia das tarefas. E a outra dificuldade é a sobrecarga de comunicações.
né? Então a gente começa a ter essa transição entre processador, memória principal. Se a gente lida com mais máquinas, a gente vai começar a usar a rede para comunicar outras máquinas e isso aí aumenta o gargalo, né? Aumenta o tempo de ociosidade. Lembrando que a tecnologia de processadores ela tem um desempenho maior do que as tecnologias de memória principal e dos outros dispositivos de entrada e saída. Então a gente tem algumas questões sobre processadores paralelos. A primeira é como os processadores paralelos compartilham dados. Segunda, como os processadores são coordenados. E a terceira, quantos processadores a gente tem. Então, respondendo à primeira questão, a gente pode compartilhar os dados de diferentes maneiras. A gente pode estar utilizando o modelo de memória compartilhada ou o modelo de passagem de mensagens. No modelo de memória compartilhada, a gente vai ter então uma máquina onde ela vai ter um processador multicore ou multiprocessadores, onde esses processadores eles vão se comunicar com uma única memória principal. Então nessa máquina vai ter um único espaço de endereçamento, né, uma memória global, onde todos os processadores vão poder acessar ela ao mesmo tempo. E com isso as threads ou processos eles se comunicam através de leituras e escrita em uma região de memória compartilhada. Então, a gente vai ter uma região de memória compartilhada, qualquer thread ou processo vai poder acessar ela, mas a gente vai ter que se preocupar que somente um processo pode estar escrevendo numa região de memória compartilhada, enquanto os outros têm que esperar até que esse processo termine. Então, a gente vai ter dois tipos de memória compartilhada, que é o UMA e o NUMA. Tá? Esse UMA ele é de Uniform Memory Access, e o NUMA é de Non-Uniform Memory Access. Isso significa que o tempo de acesso à memória principal. Então, o tempo uniforme significa que é uma única memória, então o tempo que cada processador leva para acessar a memória principal é o mesmo. E o NUMA é quando você tem que o tempo para acessar a memória principal é diferente. Isso acontece quando a gente tem, por exemplo, mais de uma memória principal em uma mesma máquina. Então a gente tem que um socket ele vai conectar a memória principal e o outro vai conectar outro. Mas você ainda tem o esquema de memória compartilhada entre eles implementado aí por alguma API. Então os processos eles conseguem compartilhar dados por meio da chamada de sistema SHM, que é de Shared Memory. Então, utilizando essa chamada de sistema, o sistema operacional ele vai alocar uma determinada região de memória compartilhada e cada um dos processos vai receber um identificador, né, uma chave que vai poder acessar essa memória. Então, somente os processos que têm essa memória vai poder escrever e ler dessa região compartilhada. A gente tem aqui a API do pthreads, que é para utilizar threads em linguagem C no Linux. Temos aí a biblioteca do OpenMP, que ele facilita a programação paralela em memória compartilhada para a linguagem C. Temos o TBB de Thread Building Blocks, que é uma API da Intel que facilita a programação em memória compartilhada com a linguagem C++. E temos o Java Threads, que ele facilita a criação e o uso de threads na linguagem Java. O outro tipo de modelo de compartilhamento de dados é o passagem de mensagem ou troca de mensagens. Então, nesse modelo, a gente tem que várias máquinas estão conectadas por uma rede local. Então, a gente precisa de uma rede de interconexão e sempre quando a gente vai tentar passar um dado de uma máquina para outra, a gente vai utilizar um protocolo de troca de mensagens, que basicamente ele tem duas diretivas. Primeiro, a diretiva de enviar o dado e outra diretiva de receber o dado. Então aqui a gente vai ter um balanço entre computação e comunicação mais crítico, porque a gente vai estar trocando informações entre computadores. Então a gente vai ter que utilizar algum protocolo de rede, né? Então normalmente é via TCP ou DP que a gente vai se comunicar com as outras máquinas e o gargalo da rede ele é maior do que o gargalo da memória principal. Então nesse tipo de ambiente, o tempo de memória principal ele se torna bom, né? A gente se preocupa de diminuir o tempo de troca de mensagem entre as máquinas. Um ponto positivo para esse modelo é que ele tem maior escalabilidade, porque você consegue estar ligando mais computadores a essa rede de computadores. Então é mais fácil você ligar. Sempre você vai ter à disposição um multiprocessador, um novo processador com multicore. E cada uma dessas máquinas elas vão ter as suas próprias memórias principais. A forma mais comum de estar fazendo esse compartilhamento é utilizando a API do MPI, que é uma forma de implementar diretivas de enviar dado e receber dado. Então tem suporte para várias linguagens de programação, como C, Python, C++, Java, entre outras. Então aqui duas implementações mais comuns, é esse LAN MPI e o OpenMPI. A gente também pode estar compartilhando esses dados de forma
híbrida. Então a gente pode ter um modelo que funciona com passagem de mensagens, né, vários computadores ligados em rede, e dentro de cada nó, dentro de cada computador, a gente pode ter o esquema de memória compartilhada. Então normalmente o que a gente vê nos sistemas modernos é essa forma híbrida, que aí sim a gente explora a vantagem de cada um desses dois modelos. Então, a segunda questão é como que é a coordenação entre os processadores paralelos. Então, a resposta é via sincronização. Então, para sincronização é utilizado lock. Ou seja, se uma thread ele quer acessar uma região de memória compartilhada, então primeiro ele precisa ter acesso a um lock. Então, aquela thread que tem um lock, ele vai poder escrever à vontade nessa região compartilhada, e no momento que ele finaliza a atualização, ele libera esse lock para outra thread poder acessar ela, atualizar essa região compartilhada. Então, todos os tipos de técnicas são por meio de locks. Então, sistemas operacionais eles têm algumas chamadas de sistema, né, utilizando aí mutex, tem semáforos, vocês vão estar vendo na disciplina de sistemas operacionais. Então, existem algumas formas aí para facilitar isso. E a gente tem na área científica o uso de memórias transacionais, onde você enxerga os acessos a memórias como se fosse uma transação de banco de dados. Então, várias sequências de instruções que são realizadas na memória, elas só passam a ser permanentes depois que é feita alguma operação de commit. A gente tem operações de commit e rollback. Depois que a gente acessa os dados na memória, a gente vai executar a operação de commit e os dados vão ser realmente gravados na memória. Se nesse meio termo tiver uma outra thread que acessar esse dado que foi utilizado pela thread na transação, então essa thread ela vai executar uma operação de rollback para a gente fazer todas as atualizações, porque outra thread já acabou corrompendo, né? Acabou atualizando os dados que ela estava acessando. Então, memórias transacionais é uma técnica de sincronização bem interessante ainda aí na área da pesquisa. E a terceira questão é em relação à quantidade de cores. Então, a gente tem umas nomenclaturas para definir quais sistemas computacionais têm mais cores que outro. Então a gente tem aqui que inicialmente o Yuma, eles são os que têm menor quantidade de core, que a gente pode pensar num PC com um único processador multicore. Então todos esses cores vão compartilhar a mesma memória principal. Então isso aqui seria a classificação com menores cores. Por isso, a segunda seria os Newmans. Então a gente pode pensar em um PC com multiprocessadores, ou seja, com 2 processadores multicore. Então nesse Newman a gente pode pensar que cada um dos chips eles vão acessar uma memória principal diferente. A gente vai ter pente diferente para cada um desses processadores. Então como ele tem mais de um chip, ele vai ter mais cores que as máquinas uma. Depois a gente tem o conceito de cluster, né? Então cluster a gente já viu que ele é composto por vários computadores, onde cada um desses computadores eles têm o mesmo sistema operacional e as mesmas configurações, né? Isso em relação aos mesmos processadores e quantidade de memória RAM e placa de vídeo. Então os clusters eles vão ter bem mais nós que os NUMA porque se tratam de várias máquinas. E a gente também viu o conceito de grids, né? De grades computacionais, que são um conjunto de clusters. A gente pode pensar que os computadores são ligados em diferentes áreas geográficas. Então, a gente tem que cada área geográfica é um cluster e esse cluster se comunica com outro através aí da internet. Então, os grades computacionais são, hoje em dia, os ambientes que possuem mais cores. E em grades computacionais, a gente pode pensar em computação em nuvem, né? Cloud computing, que é o que a gente tem mais hoje em dia na indústria. Então, vamos ver aqui um exemplo de como seria a memória compartilhada. Então, memória compartilhada, a gente tem uma placa-mãe. Nessa placa-mãe, a gente vai ter somente uma memória RAM, uma memória principal, e a gente vai ter vários processadores, vários chips. A gente vai ter 4 chips, chip 0, 1, 2 e 3, e cada um desses chips eles vão ter 4 cores. Cada core vai ter sua própria L1 e L2, e ele vai ter uma cache L3 para estar compartilhando os dados entre esses cores. Então, questões que a gente tem quando vai programar um software paralelo, né? Vamos fazer uma aplicação paralela, seria na organização desses dados, como é que a gente vai armazenar. Então, a gente precisa conhecer o nosso sistema computacional para escolher a melhor forma possível. Então, aqui a gente tem algumas perguntas, né? O que é mais barato? O que seria menos custoso? A gente compartilhar informações dentro de um mesmo chip, né? Entre o Core 0 e o Core 1, ou a gente compartilhar informações entre diferentes chips, como aqui, por exemplo, um dado está armazenado no Core 2 do chip 0 e no Core 0 do chip 2. Então, o que vale mais a pena? Então, determinada aplicação, vale mais a pena a gente colocar todos os dados no mesmo chip, que assim você vai ter esses cores compartilhando dados através da memória L3. Outro tipo de aplicação, dependendo da forma que é acessado, vale mais a pena essa segunda forma,
que a gente compartilha dados em chips diferentes. Então a gente precisaria do acesso da memória para estar vendo esses dados compartilhados. Então isso aqui são exemplos de decisões que o programador ele vai ter que ter quando ele for implementar sua aplicação para rodar no sistema de memória compartilhada. Aqui é um exemplo de como seria o modelo de passagem de mensagem. Então teríamos vários processadores, né, processadores 0, 1, 2, 3, conectados através de uma rede de computadores. Então a gente pode imaginar que cada processador é uma máquina, tá? E cada uma dessas máquinas também vão ter a sua própria memória principal. Então a gente ia compartilhar informações entre memórias principais. E a gente vê que o maior gargalo seria então a rede de interconexão. Então aqui um exemplo utilizando uma abordagem híbrida. Então aqui a gente vai ter duas placas-mães, vamos ter a placa-mãe 0 e placa-mãe 1, e elas vão ter as mesmas configurações, vão ter uma memória RAM com 4 chips, onde cada chip vai ter também 4 cores. Então a gente tem as mesmas questões em relação ao modelo de memória compartilhado. O que seria mais barato? A gente compartilhar informações somente numa placa-mãe, considerando somente um chip. Então aqui no chip 0 seria melhor armazenar no core 0 e 1 do chip 0, ou compartilhar informações entre chips de uma mesma placa-mãe, né? Como por exemplo esse do Core 2 do chip 0 e o Core 0 do chip 2. E além disso, com a abordagem híbrida, a gente tem a decisão se a gente compartilha dados entre placas-mãe diferentes, que seria o caso desses dois cores, né? O Core 3 do chip 0 da placa 0 e o Core 0 do chip 0 da placa 1. Então isso aqui são questões que o programador ele vai ter que se atentar no momento que ele for estar fazendo a paralelização de uma aplicação, onde vai ser armazenado os dados, o que vale mais a pena. Isso vai depender, claro, da aplicação que ele está tentando paralelizar, e a programação paralela ela ajuda a definir técnicas de como particionar os dados, como criar essa comunicação entre essas tarefas. Então agora vamos ver uma classificação dos processadores paralelos bem famosa, que seria utilizando a taxonomia de Flynn, feita lá em 1972. Então nessa taxonomia os processadores eles são classificados em relação à quantidade de string de instruções e string de dados que ele suporta. Então a gente tem essas relações, né? Aqui cada linha representa um tipo de string de instruções e cada coluna seria o tipo do string de dados. Então utilizando a combinação desses strings, a gente tem a classificação SISD, que é de Single Instruction, Single Data. A gente vai ter SIMD, que é Single Instruction, Multiple Data. Vamos ter MISD e vamos ter por fim um MD de Multiple Instruction, Multiple Data. Então a gente vai estar vendo como é que seria cada uma dessas classificações. E além dessas 4, originalmente da taxonomia de Flynn, a gente tem uma nova que surgiu atualmente, que é a SPMD, que vem de Single Program Multiple Data, que a gente tem um programa paralelo em um computador MMD. Então esse programa ele vai estar rodando tanto em um processador de uso geral, também vai estar rodando em um outro coprocessador, como por exemplo no caso das GP e GPUs. Então hoje em dia é bem comum a gente ter esse tipo de classificação. Então a gente vai ter que existe um código condicional para diferentes processadores. Então, máquinas heterogêneas, né, computação heterogêneas, são classificadas como SPMD, onde no nosso programa a gente vai definir o trecho dele para rodar num processador de uso geral e o outro trecho para estar rodando em uma GP e GPU, por exemplo. Então vamos ver cada uma das classes da taxonomia de Flynn. A primeira é a SISD, de Single Instruction, Single Data. Então nesse tipo de máquina, a gente vai ter que um processador, ele vai ter somente um core, e ele vai estar lendo uma instrução de uma string de instruções, e essa instrução vai estar acessando somente uma string de dados. Então exemplos dessa máquina são as máquinas com um processador single core. E esse processador é representado por essa sigla PU, né, de Processing Unit. Então isso aqui seria a máquina mais tradicional, né, com os processadores single core. A segunda classificação seria SIMD, de Single Instruction Multiple Data. Então, nesse exemplo, a nossa máquina ela vai ter várias unidades de processamento, onde essas unidades elas vão receber uma instrução para ser executada, né, de uma memória de instruções, e essa instrução ela pode acessar diferentes tipos de dados, tá? Diferentes strings de dados. Então, a gente tem como exemplo dessa arquitetura são os processadores vetoriais ou as GP e GPUs. Então, nesses processadores, eles utilizam normalmente esse tipo de processamento para operações de matrizes. Então, a gente vai ter uma unidade de processamento para processar cada elemento dessa matriz e ele vai receber uma instrução
para ser operada em elementos diferentes. Então a gente pode, por exemplo, pensar em uma soma de elementos de matrizes, né? A gente teria uma instrução de adição e essa instrução de adição seria encaminhada para cada unidade de processamento que seria responsável por somar cada elemento dessa matriz em paralelo. Então esse aqui seria um exemplo de SIMD, tá? E as GPUs e GPUs podem ser classificadas dessa forma, tá bom? É um tipo bem popular de máquina que surgiu com o início aí dos processadores multicore. A próxima classificação é a MSD, de Multiple Instruction Single Data. Então, nessa máquina, a gente vai ter várias memórias de instruções com somente uma string de dados. Então, a ideia é a gente ter várias instruções sendo despachadas para executar e elas executariam em cima de um mesmo dado. Então, a gente não tem nenhum exemplo de máquina comercial com esse tipo, tá? A gente tem somente algumas máquinas na pesquisa, como, por exemplo, a arquitetura Dataflow, que foi proposta na década de 70 e as últimas máquinas foram construídas lá na década de 90. Um exemplo que para a gente visualizar isso é se a gente considerasse um pipeline de máquina, né? Um pipeline de computadores. Então a gente teria que cada máquina ela ia executar um estágio de algum processamento. Então essa primeira máquina ela ia ler esse dado desse string de dados, ia fazer um processamento e o resultado do dado dessa máquina seria enviado como entrada para a próxima máquina. E aí essa segunda máquina ia realizar o segundo pré-processamento, ia passar para a terceira e assim por diante, até finalizar esse pipeline de máquinas e no final do pipeline a gente teria o nosso resultado calculado, obtido. Então essa seria a ideia do MSD. E por fim, a última classificação é a de MMD, de Multiple Instruction e Multiple Data. Então, nessas máquinas, a gente vai ter várias strings de instruções e várias strings de dados, né? Vamos ter várias memórias de instruções e várias memórias de dados, e essas instruções são despachadas para diferentes unidades de processamento e cada uma com as suas próprias unidades de dados, né? Memória de dados. Então, um exemplo que a gente tem claramente hoje em dia seriam os multiprocessadores e multicomputadores. Multicomputadores, a gente tem que cada computador ele vai ter sua própria string de instruções, né, memória de instruções, e ele pode ter um processador multicore, onde ele vai ter, então, múltiplos acessos aos dados. E a gente pode pensar que cada dessas máquinas representa uma string de instruções. Então, a gente teria várias strings de instruções de modo geral. Então, esse tipo de classificação é o que a gente mais tem hoje em dia, aí, pensando em cluster, grades computacionais e supercomputadores. Então vamos relembrar a lei de Amdahl que a gente começou a estudar lá na aula de avaliação de desempenho. Então, relembrando, a lei de Amdahl ela é bem importante porque ela indica o quanto de melhoria a gente consegue fazer na nossa aplicação sequencial. Ela diz que a parte sequencial ela limita o speedup. Então isso significa, pessoal, que a gente não adianta ter um processador, por exemplo, com 1000 cores, se a nossa aplicação ela não tem tarefas independentes, se ela não é possível ser paralelizada. Então ela indica bem isso. E relembrando lá a fórmula da lei de Amdahl, ela diz que o tempo de execução de uma aplicação depois da melhoria, ela vai ser igual ao tempo não afetado da melhoria, que seria o tempo sequencial, mais aquele tempo que foi afetado pela melhoria, que é o tempo de execução da parte da melhoria sobre a aceleração. Então, isso aqui ele tende a diminuir o tempo, né? Porque essa parte da melhoria ela seria executada em paralelo. Então, se a gente tem que essa parte afetada pela melhoria é muito baixa, então não adianta a gente investir em um ambiente, né, em processadores paralelos com uma grande quantidade de core, porque a gente não vai conseguir ter melhoria de desempenho numa aplicação. Então vamos enxergar isso com um exemplo. No nosso exemplo, a gente vai ter a soma de duas matrizes com dimensão 1000 por 1000 em paralelo, utilizando 1000 processadores seguido de uma soma que só podem ser feitas sequencialmente. Então a gente vai ter 1000 somas, né? Vamos somar todos esses elementos dessa matriz de 1000 por 1000 em paralelo e por fim a gente vai fazer a soma de um elemento. Então como é que seria o tempo de execução depois da melhoria? Então, utilizando a lei de Amdahl, a gente vai ter que separar o que seria, o que poderia ser melhorado e o que não poderia. Então, como a gente vai ter uma matriz 1000 por 1000, o total de elementos que ela vai ter vai ser 1 milhão de elementos. A gente vai conseguir fazer a soma de 1 milhão de elementos em paralelo. Então, nossa parte da melhoria então seria esse 1 milhão, tá? 1 milhão T, 1 milhão de unidades de tempo. E a parte que a gente não vai conseguir melhorar seria essa soma sequencial, né? Após essa 1 milhão de soma,
que seria 1t. Então, como a gente vai ter 1000 processadores, a gente calcularia o tempo dessa forma. Então, eu pegaria o tempo afetado pela melhoria, que seria 1 milhão de t, dividiria ali pela a quantidade de processadores, né, a aceleração que a gente tem, mais o tempo que não é afetado pela melhoria, que é 1t, que seria essa soma sequencial. Então, fazendo isso, a gente tem aqui que o total daria 1000 mais 1, né? Que daria aqui 1001t. Aqui a gente está desconsiderando o tempo, porque o t seria a unidade de tempo, tá? Então, com isso, né, com esse tempo de execução da melhoria, a gente consegue ter o seguinte speedup. Então, o speedup seria, então, de 999. Tá? Isso aqui seria o tempo da aplicação sequencial, né, para realizar todas essas operações. Então, um computador sequencial, ele ia fazer 1 milhão de somas em sequencial, depois mais uma soma. Então, daria 1 milhão em 1, né, em tempo sequencial, e aqui seria o tempo da melhoria. Então, o speedup daria aqui 999. Então, se a gente lembrar lá do pipeline, né, a gente tem o speedup ideal, é a quantidade de estágio. Aqui o speedup ideal seria a quantidade de processadores. Então, a gente vê que nesse nosso exemplo, o speedup foi 999, que é bem próximo de 1000, né, do speedup ideal. E se agora a gente aumentasse o número de somas sequenciais, né? A gente tinha uma soma sequencial, vamos então aumentar para 100 somas sequenciais. Então, fazendo isso, o nosso tempo de melhoria, a gente vai ter então que é 1 milhão de operações em paralelo, né, sobre 1000, e agora a nossa parte de tempo não afetado, que antes era 1, agora passa a ser 100. Então, com isso, o nosso tempo depois da melhoria seria 1100. Se a gente calcular agora o speedup em relação com uma máquina sequencial, a gente tem então que o speedup seria 909. Então a gente já viu que diminuiu, né? Antes era 999, agora já diminuiu simplesmente porque a gente aumentou essa parcela de execução sequencial. Então, como paralelizamos a parte mais significativa, ainda temos um bom desempenho, né? Porque a parte mais significativa era o que consumia mais tempo. Então, considerando então um novo exemplo, e se a gente tivesse agora 1 milhão de processadores para executar 1 milhão de operações em paralelo? Então, com 1 milhão de processadores, a gente vai passar então a executar 1 milhão de somas e a nossa aceleração seria de 1 milhão. Então, fazendo isso, a gente teria que o tempo de melhoria seria 101, tá? Isso aí considerando 100 somas após a execução paralela. Então, com esse cenário, se a gente for agora ver qual que seria o speedup, a gente vê que o speedup seria aqui de 9.901. Seria 1 milhão e 100 na máquina sequencial sobre o tempo com a melhoria, que o tempo tomado com a execução de 1 milhão de processadores, que é 101 unidades de tempo. Então a gente tem que o speedup foi 9.901, e se a gente for comparar com o speedup ideal, que dessa vez seria igual a 1 milhão, a gente vê que ele foi muito abaixo, né? Foi muito abaixo de 1 milhão. Não chegou nem a speedup de 10 mil. Né? Então, embora o speedup da parte paralela seja de 1 milhão, a parte sequencial se torna um fator limitante no speedup em geral. Então, em vez de a gente conseguir aqui 1 milhão de speedup, a gente conseguiu aqui nem 10 mil de speedup, né? Que é muito abaixo, é menos de 10% da quantidade investida de processadores. Então esse exemplo é bem legal, que ele mostra que não adianta você ter 1 milhão de processadores se o que você vai executar é muito pouco e que você não vai ter ganho de desempenho. Então isso aqui estabelece uma relação de custo-benefício de você utilizar um modelo, por exemplo, de memória compartilhada, um modelo lá de troca de mensagem. Então vai depender da aplicação que você vai querer estar executando, né? Que você vai querer executar. Então o programador também ele vai ter que ter essa noção desse fenômeno que pode ocorrer. Então outro fenômeno que ocorre é a questão do speedup superlinear, que é quando a gente consegue obter um speedup acima do que o nosso speedup potencial, do nosso speedup ideal. Então ocorre quando o speedup é o superior ao ideal e como que isso é possível. Então no nosso exemplo a gente vai fazer uma busca sequencial em um vetor de 10 inteiros e a gente vai querer obter o valor 150. Então a gente vai contabilizar que para acessar cada uma dos elementos desse vetor vai tomar um tempo t, né, uma unidade de tempo de t. Então sequencialmente, para a gente encontrar nesse nosso exemplo o elemento com o valor 150, a gente demoraria 6 unidades de tempo, porque a aplicação ia começar vendo primeiro o elemento 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, então demoraria 6 unidades de tempo, né, 6t. Isso aqui de forma sequencial. Agora, se a gente tivesse agora uma máquina em paralelo, né, utilizando um processador paralelo com 2 core, e a gente considera que a gente vai dividir esse vetor pela metade e cada core vai começar
lendo do início desse vetor até o final, né, de forma crescente, né, em ordem crescente. Então, nesse caso, o primeiro core ia ler de 0 a 4 e o segundo core seria de 5 a 9. Então, o segundo core ele ia ler o índice 5 e ele já ia encontrar o elemento 150. Então, nesse caso, ele ia demorar o tempo de 1t. Então, se a gente for contabilizar o speedup disso aqui, a gente vai ver que o speedup ele é igual a 6 sobre 1, que seria igual a 6. Então, a gente vai ter o speedup obtido de 6. E o speedup ideal para esse cenário de 2 core, né, de um processador com 2 core, seria 2. Então, aqui a gente teve um speedup super linear, né? A gente obteve mais do que o speedup ideal. Isso aqui, claro, a gente desconsiderando o tempo de dividir esses vetores, né, e os outros custos extras, tá bom? Então, esse aqui seria um exemplo bem simples de como esse speedup superlinear acontece. Outro exemplo mais comum de ocorrer speedup superlinear é quando a gente tem ganho de desempenho quando os dados são acessados da cache. Então, quando a gente tem muitos cache hits, principalmente lá na cache L1, a gente costuma ter um speedup superlinear. Então, isso aqui é um conhecimento importante porque às vezes fica difícil a gente, por exemplo, identificar por que teve tanto de speedup ou não. Então aí vai depender da aplicação. Se a aplicação ela tem muita computação com dados, bem provável que a gente consiga ter esse speedup superlinear, porque esses dados vão ser mapeados na cache e o tempo de acesso à memória principal vai ser menor do que considerando o tempo sequencial, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai começar a estudar uma das classes dos processadores paralelos. A gente vai estar vendo, então, os computadores vetoriais. Vamos ver quais são as principais características e que classe eles se classificariam em relação à taxonomia de Flynn. Então, pessoal, eu vou fechando essa aula por aqui e até a próxima.